Fala aí, meus amigos. Hoje eu vim trazer aqui uma moeda para vocês, né, que algum dos nossos seguidores colocaram ali, né, que fala sobre essa moeda, então eu venho trazer aqui para vocês. Só lembrando, pessoal, que eu venho destacar as coisas que realmente acontecem e aconteceram. Não é falar coisas por falar, como eu sempre venho fazendo aqui, ou seja, eu venho provando isso, provando aquilo para vocês, perfeito? Então, tome isso como primeiramente como conhecimento para assim vocês decidirem como vocês vão interpretar para assim montar o protocolo de vocês e cada um de vocês decidirem o que fazer e se vão investir na moeda ou não, ok? Lembrando que isso não é dica de investimento, é a minha opinião própria, é a minha análise para te ajudar a realmente ver se você consegue ganhar dinheiro dentro desse mercado que é o mercado de criptomoedas, perfeito? Então, galera, aqui, a moeda que eu venho estar destacando aqui com vocês, a Stellar, né? Ou seja, a XLM também foi muito conhecida na realidade na época aí da Bull Run passada, né? Essa moeda é rank 27, então ela segurou muito bem na minha opinião, né? Hoje ela custa 0,12 centes de dólar, últimas 24 horas, 1,58 de valorização. Galera, o market cap dela é alto, né? Ou seja, muitas pessoas têm dinheiro investido dentro da moeda, digamos assim, um volume relativamente alto, o que na minha opinião é um ponto negativo, digamos assim, mas não se torna tão negativo assim porque a gente sabe que é temporada, digamos, né? Então, a gente vê que o total de supply dela é um pouquinho elevado, 50 mil milhões, bilhões de moedas, né? Então, 50% dessas moedas já estão aí no mercado e tudo mais. Então, ainda restam 50%. Então, é uma quantidade relativamente significativa, né? Que pode sim decorrer da demora da valorização ou não, entendeu? São essas probabilidades que eu vejo. Aqui, como a gente vê, a gente tá praticamente no fundo, né? A gente não tá no fundo ainda, na minha opinião, que a gente vai ver já já na nossa análise gráfica. Galera, vocês podem estar comprando a XLM nada menos que da Binance KuCoin, né? Entre outras corretoras que você for olhar por aqui, que você vai ver e você vai entender. Perfeito? Galera, eu só quero rapidamente, antes da gente entrar no gráfico, que eu gosto de falar o seguinte: a gente monta o primeiro conceito, analisa, tem um entendimento para depois a gente definir se realmente a gente vai montar um protocolo nessa moeda. Primeiramente, a gente faz isso e sempre fez para assim causar uma maior segurança e a gente excluir projetos que realmente não tenham um futuro promissor, digamos assim, né? Galera, eu não sei se vocês já ouviram falar, que a Stellar, um dos desenvolvedores e tudo mais, uma pessoa por parte da equipe da Stellar, ela saiu da Stellar, foi para XRP. Quem sabe de histórias e tudo mais, entende. Eu não vou entrar muito a fundo porque então não entra ao acaso, vocês saberem de quem que é e tudo mais. Eu acho que vocês querem buscar capital, vocês querem buscar dinheiro. E aí muitas pessoas se perguntam, mas o cara criou a moeda, abandonou a moeda, depois foi criar outra moeda, exatamente como a gente viu, né? Os desenvolvedores da XRP, por exemplo, né, conforme a moeda foi subindo, foram vendendo as suas moedas, né? E aí parece que eles ganharam não sei quantos bilhões de dólares, né? Só nessa venda de XRP. Se eu não me engano, acho que foi 20 bilhões de dólares. Não vou saber o valor certo, porque não sai na realidade isso, né? Então, aconteceu a mesma coisa na XLM, né? O pessoal fala isso. E aí, as pessoas sempre salientam uma coisa. Mas se os desenvolvedores estão meio que abandonando o projeto, o que eu vou ficar dentro disso, né? Pessoal, a XLM, ela nada menos, ela trabalha com questão de autorização, ou seja, tem um grupo ali, é diferente. Ela não é totalmente descentralizada, porque tem um grupo ali, assim como no Bitcoin a gente tem os mineradores que fazem as aprovações das transações. Na XLM a gente tem digamos assim, como se fosse um sindicato, né? Ou seja, um grupo ali de pessoas, que no caso é da equipe, que elas mesmas aprovam aquilo ali, então não torna um projeto totalmente descentralizado. Então a gente pode dizer que ele é meio a meio, né? Ou seja, um pouco de centralização, porque tem gente ali no poder, e um pouco da descentralização, porque querendo ou não, algumas transações acabam tendo facilidade, velocidade e tudo mais, né? Então, para vocês entenderem, primeiramente, é isso, né? Então, há boatos de que a XLM vai superar a Ethereum também, né? Se eu não me engano, as taxas de transações que a Stellar consegue fazer é mais ou menos 10 mil transações por segundo. A nova atualização da Ethereum vai vir com 100 mil transações por segundo. Mas será que isso realmente é só
por falar ou realmente isso vai ter na prática? Não sabemos. Então, a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos para a gente definir. Então, algumas pessoas também que pediram exatamente o que? Mas quando começou a XLM, que no caso é Estelar, eles deram uma quantidade X de moedas. Ok, pessoal. Eles deram uma quantidade X de moedas. E essas pessoas foram vendendo ao longo do tempo e tudo mais. Mas é a mesma coisa que os desenvolvedores. Os desenvolvedores ganham a quantidade de moedas e vão vendendo ao longo do tempo. Então isso não acaba sendo muito relevante. Porque é como se fossem os desenvolvedores tendo a moeda quando criaram e exatamente foram vendendo. Só isso, entende? Na minha opinião, eu interpreto exatamente dessa maneira, perfeito? Agora que vocês entenderam, né? Ou seja, viram que realmente o que é e tudo mais. É tanto que, se eu não me engano, pessoal, a Estelar, que é a XLM, ela tem uma rede própria, digamos assim, né? Se a gente for olhar aqui, ela tem uma rede própria, que no caso se chama Estelar, né? Porque não aparece aqui. E aí o que acontece, pessoal? Essa rede própria, na época da guerra da Ucrânia e da Rússia no início, o que acontece? Eles utilizaram essa rede, né, para exatamente fazer as transações ali de moeda e tudo mais. Ou seja, eles criarem o CDBC deles, ou seja, a moeda virtual ali deles da Ucrânia. Então, isso foi acontecido dentro da XLM, perfeito? Então a gente vê que sim, é uma coisa que tem grande responsabilidade, é uma coisa assim que tem grande visualização, é tanto que a gente vê pelo market cap altíssimo aqui, né? Agora vamos lá ver o nosso gráfico, né, pra gente entender um pouquinho mais e tudo, será que realmente está no ponto de compra, será que não tá? Galera, como a gente sabe, a gente sempre vem fazendo uma análise completa, né? Eu acho que esse gráfico aqui é muito parecido com o do Bitcoin, né? Se eu não me engano, eu acho que a XLM ela foi lançada em 2011. Não vou saber direito isso aqui, perfeito? Então, pessoal, a gente tem exatamente um lançamento, depois a gente tem uma liquidação e uma lateralização que a gente consegue perceber. Deixa eu fazer aqui. A gente consegue perceber essa lateralização exatamente nesse aqui, ó. Pega esse suporte aqui e a gente vê essa lateralização. É ou não é uma lateralização isso aqui que a gente vê? Olha aqui para vocês verem. A gente tem um rompimento, aí depois que a gente tem esse rompimento, a gente tem como é que eu posso estar dizendo? Um reteste, digamos assim, dessa região que eu posso estar falando aqui para vocês, mas vocês conseguem perceber, né? Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Vocês conseguem perceber que ele não conseguiu ficar, né? Ou seja, ele não conseguiu ficar acima do canal, ó, tá vendo? Ele ficou abaixo do canal, que é exatamente a nossa estruturinha da nossa resistência, que iria retestar como suporte. Então a gente não confirmou essa região como um suporte, né? Ou seja, forte para estar segurando o preço. Então eu coloco uma pendência exatamente aqui. Pode acontecer aqui, em algum momento aqui deva acontecer esse reteste. Então beleza. Então eu já me atento exatamente desse jeito. Se a gente for olhar para a nossa estrutura, que a gente se encontra agora nessa moeda, ela exatamente coincide com o que a gente está falando. Olha para você ver o tanto que cada coisa complementa uma a outra. Olha aqui, vocês conseguem perceber que a gente está no topo de um canal, óbvio que a gente está no topo do canal, uma LTB, né? Vou fazer até um pouco maior isso aqui, deixa eu só fazer. A gente tem a nossa LTB, né, que a gente tem bem aqui. Essa LTB está no topo, como vocês podem ver. E se não tiver força, o que o mercado vai acontecer? Ele vai empurrar esse mercado lá para baixo. Então, que é exatamente que a gente conflui exatamente com a região de lateralização que eu espero que aconteça junto dentro desse canal aqui, ó. Eu espero que aconteça exatamente desse jeito. Ah, mas aí que valores eu posso comprar essa moeda? Meu camarada, você pode estar comprando essa moeda na região de 0.0800, né? 0.0800. Essa, na minha opinião, vai ser uma das regiões, a melhor região possível para estar se comprando, né? O movimento de subida que aconteceu aqui nesse gráfico que a gente consegue ver é exatamente isso, ó, porque a gente vê em outras moedas também uma quase estagnação na realidade, né, do semanal. O semanal ainda não entrou em sobrevendido e confirmando que ele ainda pode buscar, né, ou seja, a sobrevenda aqui nesse gráfico que a gente tem um semanal, e ele buscando exatamente essa sobrevenda no semanal, a gente pode sim esperar que ele já esteja entre essas regiões aqui, para depois que ele romper essa estrutura que ele tem também, ao mesmo tempo, ele tem uma LTB dentro do índice de força relativa, né? Ou seja,
ele pode exatamente mostrar que a tendência de baixa vai finalizar e vai iniciar nada menos que a famosa tendência de alta. Perfeito? Então eu espero isso. Você pode estar pegando, quem pegar em 0,08, vender aqui, se a gente pegar no topo máximo, dá 10 vezes o capital, não é isso? 0,0, não, desculpa. Se a gente pegar aqui 0,08, pessoal, a gente dá muito mais do que 10 vezes o capital de vocês. Fora que esse topo aqui é o topo histórico do Bitcoin, né? E a gente sabe que o ciclo agora, novo ciclo, ele vai superar esse topo. Então você já espera o valor que pode chegar essa moeda. Então fica essa alternativa para vocês, essa opção. Na minha opinião, é uma oportunidade brilhante. Não tenho que ter medo, porque é um protocolo que eu vejo segurança, é um protocolo que eu vejo fazer andamentos, né? E aí, tanto que a gente viu países utilizando exatamente a Stellar como forma também de criação de CDBC, entre outros. Tem pessoas que reclamam da lentidão, mas é devido àquilo que a gente fala. Pessoal, só são transacionadas 10 mil transações por segundo. Possa vir que tenha alguma atualização no final? Pode, mas até o momento é 10 mil transações. Esgotou aquelas 10 mil transações, aí vai criando outro bloco e aí vai recomeçando de novo até completar as 10 mil. É assim que funciona o serviço de blockchain. Perfeito? Então, galera, eu vou indo nessa, espero que ficou uma oportunidade aí brilhante, espero que você agarre, que você não perca, porque eu quero ver quando estiver lá no topo, eu vim fazer vídeos novamente e eu vejo que você está feliz e você está me agradecendo, porque sim, eu te dei, digamos assim, de mãos beijadas, isso aqui que às vezes a gente não fica, né, em alerta devido à correria da gente e tudo mais, perfeito? Então eu vou indo nessa, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.